Fala pessoal, sejam muito bem-vindos mais uma vez ao canal Marcelo Benevides Advogados Associados, e hoje nós vamos falar sobre como funciona o leilão extrajudicial, o que é alienação fiduciária, qual a diferença entre o leilão extrajudicial para o leilão judicial, quais são as possibilidades de anulação, as nulidades que podem ocorrer no caso de um leilão extrajudicial. Tudo isso logo depois da vinheta. Muito bom ter você aqui hoje, que já quero pedir para você curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sino para poder receber novas notificações dos nossos próximos vídeos. Nós temos vídeos todas as quartas-feiras às 8 horas. Bom, doutor, muito obrigado mais uma vez. Hoje a gente vai falar aqui sobre um tema polêmico. A gente tem recebido aqui bastante gente nessa situação sofrido, que o imóvel vai a leilão, e existem realmente alguns detalhes que eu acho relevante a gente levar para a nossa audiência, né? E o primeiro deles, né, é o que é, como é que é o leilão extrajudicial, né? Certo, vamos lá. O leilão extrajudicial, na verdade, o leilão é o ato pelo qual vai se colocar um imóvel à venda para diversos particulares, vai levar à venda a público para poder chegar a um montante de valor para normalmente quitar uma dívida. E aí a gente tem o leilão extrajudicial e o leilão judicial. Como o nome diz, o extrajudicial é aquele que é feito fora processo judicial, fora da justiça. O leilão extrajudicial, ele tem uma lei própria que o regula e normalmente, né, ele é muito utilizado nos contratos de alienação fiduciária. Outra característica do leilão extrajudicial é a maior celeridade, ou seja, você adquire um imóvel via um contrato de financiamento. Se você não quita esse contrato, ao contrário do que acontece muitas vezes num débito de condomínio ou num leilão judicial, onde você tem todo o processo demorado, a avaliação do imóvel para depois ir a leilão, ser marcado o leilão, no leilão extrajudicial, assim que você se torna inadimplente, é muito rápido, dentro de 6 meses você já pode estar sofrendo um leilão. Então é preciso ficar atento. Até quando você faz o contrato de financiamento imobiliário, 98% deles são leilão extrajudicial e ele vai te trazer esse risco dessa agilidade aí. E uma outra pergunta também, aproveitando aí o gancho, né? Você falou da alienação fiduciária, né? A alienação fiduciária, eu sei que eu trabalhei muito tempo nessa parte de sistema financeiro de habitação e a gente tinha muitos contratos lá no escritório onde eu trabalhava, antes de ter aqui o nosso escritório, e a gente fazia muito leilão extra, né? Tiveram depois diversas mudanças na lei e tal, mas sempre surgia essa dúvida: o que é agente fiduciário? O que é alienação fiduciária? Certo. A alienação fiduciária, ela nada mais é do que um contrato de financiamento onde o contratante ele requer crédito a um banco, ao ente fiduciante, e como garantia desse crédito ele dá um bem, normalmente pode ser um bem imóvel, né, ou um imóvel, mas ele dá esse bem em garantia. E normalmente quando a gente fala de contratos de alienação fiduciária, a gente está falando aí, por exemplo, como você citou o exemplo, financiamento para aquisição de imóvel residencial. A garantia do contrato é o próprio imóvel que é alvo da compra, certo? E qual outra característica da alienação fiduciária? Esse contrato de alienação, ele só se resolve, ele só se conclui quando um empréstimo, a dívida contratada, ela é cumprida, ela é paga. Então, ou seja, quando você faz uma alienação fiduciária, você vai comprar sua casa. Porque as pessoas acham que, desculpa eu interromper, mas elas acham que você comprou e aquela casa é sua, mas na verdade aquela casa ali só vai ser sua após a quitação, depois de 30 anos, 40 anos, dependendo do tempo do contrato, do seu financiamento. É exatamente isso. Então, na verdade, quando você realiza um contrato de alienação fiduciária, na verdade você é só possuidor e o banco, o ente fiduciante ali, é que na verdade é o proprietário
proprietário daquele imóvel. Porque se você não pagar, o que ele vai fazer? Ele vai adjudicar aquele bem, tomar aquele bem para si e vai promover o leilão extrajudicial, onde você fatalmente, se não arrematar ou se não quitar a sua dívida, você vai acabar perdendo seu imóvel. Em contratos mais antigos era a hipoteca, né? O imóvel ficava hipotecado. Com a alienação fiduciária isso mudou, né, doutor? Porque eu lembro que na hipoteca não era desse jeito que o doutor falou. Na hipoteca o imóvel ele permanecia em nome do... Sim, é até interessante você fazer esse parênteses, que a hipoteca ela vai ter duas diferenças. Na verdade, ela tem uma diferença básica, que vai ser a consequência da outra diferença. Qual é? A diferença principal é que na hipoteca o imóvel ele está em nome da pessoa que compra, só que ele é garantia em caso de não pagamento, a garantia do contrato. Mas qual é a diferença para alienação? Na alienação fiduciária, quem compra não tem o imóvel no seu nome. O imóvel está no nome do ente financeiro. Quando ele quita a alienação, esse bem é transferido. É dada baixa no contrato. É dada baixa na alienação e o bem é transferido. Sim. Quando a gente fala de hipoteca, o bem ele está em nome já da pessoa que adquire, ou seja, quem compra é o proprietário. Ele apenas é garantia daquele contrato. E aí qual a outra diferença que vai ser consequência? No caso de uma alienação fiduciária, o banco faria a adjudicação do bem, ele já toma o bem para si, né? Na verdade já é dele, e ele pode realizar um leilão extrajudicial. Enquanto na hipoteca é preciso formalizar uma ação judicial, apurar-se valores, ir à execução e em caso de não pagamento será feito o leilão judicial. Então, a hipoteca ela acaba sendo mais benéfica ao consumidor por esse maior tempo que ele teria até que o imóvel fosse retomado. Entretanto, essa modalidade, né, para aquisição de imóvel, ela acabou sendo substituída com o tempo pelo contrato com garantia do imóvel ou até pela alienação fiduciária. Pela própria alienação fiduciária. A gente, quando eu trabalhei nesse escritório, quando eu prestava serviço para bancos, né, a gente fez muitas emissões de posse e tudo com base, na época, como era o Sistema Financeiro de Habitação, se eu não me engano, era o Decreto-Lei 7066. Depois a gente vai colocar todas essas leis aqui na descrição para que vocês tenham conhecimento. E realmente é muito mais ágil, não tem nem comparação ao leilão extra com o leilão judicial. Que isso acaba eliminando, né, uma das perguntas que eu ia te fazer, mas acredito que tenham outras diferenças. Eu ia te perguntar qual a diferença do leilão extra para o leilão judicial. Você praticamente já arrematou. Isso, mas o leilão extrajudicial, como eu já falei, ele é bem mais célere, ele tem uma lei específica com regras a serem seguidas. E o leilão judicial, como o nome já diz, ele necessita de uma ação judicial prévia, né? Você já não move uma ação para o leilão. O leilão é a consequência de um crédito. O leilão pode ser a consequência de uma ação de cobrança onde o crédito não foi satisfeito, pode ser consequência de uma ação de execução, pode ser consequência de uma ação de alimentos. Então, ou seja, existe um processo judicial prévio que vai desencadear um leilão extrajudicial. Entretanto, um leilão judicial, perdão. Entretanto, o leilão judicial, ele tem uma série de etapas, né, que seriam a avaliação do bem, o aceite da avaliação do bem, ou a impugnação da avaliação do bem, a marcação dos dias, né, ou praças do leilão. Sim. Certo? Os valores mínimos para lance, o valor de acréscimo, o edital do leilão, né? Uma série de atos que acontecem de forma muito mais célere ou concentrada no extrajudicial. Perfeito, perfeito. E aproveitando aqui, falamos aqui sobre a arrematação não, mas acho que a gente falou alguma coisa sobre a adjudicação. Adjudicação. Qual é a diferença? Porque assim, tem muita gente que não sabe, né?
E a nossa função aqui é realmente levar a informação. Para quem é do direito, é uma coisa primária, mas para quem não é, nem tanto. Qual a diferença entre a arrematação e a adjudicação? Certo. A adjudicação é a forma pela qual, judicialmente, o credor ele consegue a propriedade de um bem para sanar a dívida dele. Tá? Esse aí seria o conceito. No caso dos leilões extrajudiciais, né? Esse aí seria o conceito da adjudicação. Quando a gente fala de arremate, né, embora assim, sejam coisas muito parecidas, o arrematante ele não necessariamente ele é o credor de uma dívida. Né? Ou seja, você pode ser um ente financeiro, um banco, Sim. E eu tenho um imóvel aonde você é o detentor do crédito. Tem até uma curiosidade para falar sobre isso. Só que ao invés de você tomar esse imóvel que é meu para você e aí extinguir a minha dívida, não, você leva ele a leilão, aonde esse imóvel vai ser oferecido a terceiros que não têm nenhuma relação comigo, e esses terceiros podem adquirir esse imóvel via arrematação. Sim. Eu lembro aqui, abrindo um parênteses aqui, eu lembro que quando eu prestava assessoria para o banco, né, quando a gente trabalhava para o banco, eu lembro que isso acontecia constantemente, porque a gente trabalhava nessa área mesmo de habitação. E surgiam alguns imóveis, olha isso, surgiam alguns imóveis que eram de interesse de altos executivos do próprio banco. Então, qual era a recomendação deles do que fosse feito no processo? Olha, Marcelo, esse imóvel aqui não, esse imóvel nós vamos adjudicar porque o fulano de tal, que é executivo do banco... E aí o banco... Exatamente, aí o banco negociava com ele o imóvel, ele comprava com o banco, aí tinha todas as vantagens por você ser funcionário do banco. Então isso acontecia muito. E quando o banco não tinha nenhum interesse, ele só queria realmente a pecúnia, né? Só queria receber o dinheiro... Ele fazia o leilão. Ele falava, não, Marcelo, esse aí você pode deixar esse imóvel ir a leilão, faz todo o trâmite aí que ninguém tem interesse nesse imóvel não. Normalmente isso acontecia quando eram imóveis, isso é uma coisa até que as pessoas têm que ficar atentas, porque isso normalmente acontecia em imóveis de áreas nobres, né? Como Zona Sul, Barra da Tijuca, né? Alguns imóveis em São Conrado, Gávea, por ali, enfim. Isso daí gerava muito interesse. E aí nós recebíamos ligações quase todos os dias. Não, esse imóvel, se bem que eu estou falando aqui de leilão judicial, né? Mas isso era constante. Mas vamos dar seguimento aqui na próxima pergunta, que é o seguinte. Uma dúvida também muito, muito frequente é como é que o devedor, né, no caso, ele vai exercer o mutuário, o devedor, o fiduciante, né? Fiduciante, estou falando certo? É isso mesmo? Ele vai exercer o direito dele de preferência. Bom, o direito de preferência, na verdade, a pessoa que adquiriu o imóvel, quando ele vai a leilão, ela pode exercer a preferência para manter o seu bem. Aí a gente tem algumas diferenças no extrajudicial e no judicial. O extrajudicial, ele é dotado de uma maior liberdade para o credor ou para quem move o leilão. E normalmente o que a gente observa, né, o leilão é feito por empresas especializadas nessa área de leilões, o que a gente observa é o seguinte: o imóvel é avaliado e é proposto um valor para primeiro leilão e um valor para segundo leilão. Normalmente o valor do segundo leilão é na faixa de 50% do valor do primeiro, ou seja, você não conseguiu vender no primeiro leilão, então o segundo leilão, que normalmente, cabe frisar, é muito próximo um do outro, diferença de 3 a 5 dias no máximo, usualmente você tem uma queda de 5%. Quando a gente fala de leilão, de 50%, quando a gente fala de leilão extrajudicial, a preferência acaba sendo exercida de que forma? E aí, por incrível que pareça, o leilão extrajudicial dá uma vantagem melhor ao devedor. Qual seria essa? A maioria das empresas aplica o seguinte: embora seja o primeiro leilão, como por exemplo, o imóvel foi avaliado em 1 milhão, e ele vai para o segundo leilão por 50% do preço, 500 mil. O devedor,
No dia do primeiro leilão ou antes do primeiro leilão, ele pode exercer o direito de preferência dele já pelo valor do segundo leilão, desde que ele arque, óbvio, com as despesas ali do leilão e leiloeiro, que normalmente vão ser 5% do valor do lance inicial do segundo leilão, ou seja, que ele pagaria na preferência. Sim. Aí cabe chamar a atenção também que tem muito devedor que pensa assim, não, de repente meu imóvel ele vai ser leiloado a um valor e aí eu tenho valor a receber e não preciso pagar nada, eu tenho um saldo, ele vai ser leiloado no primeiro leilão. Nem sempre isso é vantagem, porque você pode ter um imóvel avaliado, por exemplo, em 1 milhão, e que ele acabe arrematado por 500 mil. E aí, o que acontece? Esse valor que você vai receber, como é que ele vai funcionar? Primeiro vão descontar de você o valor do débito. Depois vão descontar de você ainda, porque é o valor do arremate, as despesas do leiloeiro. Então você vai estar, de repente, pagando 5% sobre um valor que seria maior do que o segundo leilão. Logo, perdendo mais ainda. Sim. E por último, né, eu acho que é a mais aguardada aqui do pessoal que está assistindo a gente, queria que você falasse um pouco das nulidades, né, de quais são as nulidades que podem ser arguidas no caso de um leilão extrajudicial. Eu sei que tem várias nulidades que podem ser arguidas, não vai dar para a gente falar todas, eu acho, se eu não me engano, o vídeo já está próximo de 20 minutos, então vamos tentar aí passar aí para o pessoal. As principais. As principais. Bom, o que acontece? As principais nulidades que ocorrem no leilão, primeiro, a falta de notificação do devedor sobre a adjudicação pelo banco e a chance para quitar o débito. Então, ou seja, quando o imóvel vai a leilão, quando o imóvel está prestes a ir a leilão, melhor dizendo, o banco deve intimar o devedor, notificá-lo pessoalmente, via cartório extrajudicial, né? Ou de alguma forma inequívoca, onde ele comprove o recebimento. Nós recomendamos sempre a notificação extrajudicial via cartório, porque já conseguimos anular leilões que a notificação foi feita em outras circunstâncias, como por exemplo, telegrama, onde você não tem a comprovação da entrega, mas o devedor ele tem que ser notificado que, se ele não quitar o débito dele, não eliminar a dívida, aquele imóvel vai ser retomado pelo banco. Isso não quer dizer que já vá ocorrer um leilão. O leilão ainda será designado, o imóvel ainda será avaliado, né? Existem alguns procedimentos. Existem alguns procedimentos. Quando o imóvel finalmente ele vai a leilão, é necessária a notificação comprovada pessoal do devedor, das datas do leilão, do valor do primeiro leilão, do valor do segundo leilão, da forma pela qual ele exercerá o seu direito de preferência. Essa notificação, se não for feita, é outra nulidade do leilão. Outra nulidade que nós temos muitas vezes, a gente estava falando aqui, até deixei escapar, mas é bom que eu responda aqui. Nem sempre o valor do segundo leilão ele vai ser expresso por 50% do primeiro leilão. Muitas vezes acontece o seguinte: o primeiro leilão é a avaliação, o segundo leilão é o valor total da dívida. E quando a gente fala isso, né, que o segundo leilão é o valor total da dívida, às vezes é complicado porque o devedor ele já pagou naquele imóvel cerca de 400 mil e ele vai literalmente perder tudo que ele pagou no segundo leilão. E aí entra a outra possível nulidade, que é o que? O preço vil. O ente financeiro, o credor que leva o imóvel a leilão, ele é interessado somente em receber alguma coisa, em receber parte da dívida, ele não pode levar esse imóvel a leilão por preço vil, por preço muito abaixo do mercado. Isso aí é uma nulidade gravíssima. Então o preço vil, o preço incongruente com a realidade do mercado, ele é uma causa de nulidade do leilão.
tá? Outra, última, né? Essa aí é menos frequente, essa aí não é sempre aceita, é uma circunstância específica. O CPC especifica que o imóvel que vai ser leiloado, ele tem que apresentar fotos e deter todas as especificações do imóvel no edital. Que especificações? Localização, metragem, as edificações e benfeitorias ali realizadas, né? Tudo isso tem que constar. E a foto? A foto é um requisito? A foto é um requisito, mas nem sempre estritamente necessário. Como assim? Você pode estar leiloando um terreno. E esse terreno, ele tem todas as especificações ali descritas conforme a RGI, a Certidão de Ônus Reais. Mas você não tem uma foto do terreno, uma foto recente. Você só tem uma foto do Google Maps, né? Você só tem uma foto de um terreno vizinho, que é idêntico. No meu entender, isso seria uma nulidade, mas existem muitos juízes que entendem que isso especificamente não é uma prejudicial. Tem muitos juízes que entendem, alguns juízes que entendem que uma prejudicial por ausência de fotografia seria o caso, por exemplo, de um imóvel onde se veicula a foto de um terreno, mas ali já existe uma casa construída, já existe um prédio construído, ou seja, algo que vai interferir de fato no valor. Que aí a gente acaba entrando na questão do preço vil novamente, porque foi baseado nisso. Se essa foto serviu como base para avaliação do imóvel, já está maculado pela questão do preço vil. Já está maculado. Então é isso, acho que a gente já falou aí já falou muito, já falou quase 25 minutos. Acho bacana depois a gente fazer um vídeo só para falar das nulidades, tem muitas outras, a gente vai tentar colocar o máximo de informações aqui embaixo, tá? Sobre a questão da alienação fiduciária, links também para que vocês possam acessar sobre assuntos relacionados. E eu peço que você faça com que a gente fique sabendo o que você achou desse vídeo, deixa nos comentários. Se você tem alguma sugestão para o próximo vídeo, também deixa aqui nos comentários, a gente vai ver direitinho. A gente já fez vários vídeos, o nosso próximo vídeo é uma sugestão de um dos nossos espectadores, né? Um seguidor nosso aqui, um inscrito no nosso canal, ele sugeriu um vídeo e por um acaso a sugestão dele já havia sido de muitas pessoas, né, relacionada ao uso capião extrajudicial. Bem, queria te agradecer por você ter ficado até aqui, muito obrigado pela sua audiência e até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo.